TV Câmara, Campinas. Pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. A gente só vai fazer aqui pelo microfone porque de qualquer forma vai ficar gravado aqui para registro aqui na Câmara Municipal, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, me desculpar um pouquinho pelo atraso, nós estávamos numa reunião lá na Unicamp e acabou atrasando um pouco. Mas como vocês viram, a gente chamou essa reunião para discutir um pouco o nosso projeto de lei, que é o 59 de 2021, que dispõe sobre atividade cultural e artística denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas e dá outras providências. Por que a gente chamou essa reunião? Acho que vocês devem ter, alguns de vocês participaram das primeiras reuniões. Nós fizemos ainda no contexto da pandemia algumas reuniões para ajudar na elaboração do projeto, né? E aí o projeto começou a tramitar na casa e nós tivemos a condição e felicidade, tudo, de aprovar o projeto em primeira votação. Depois eu vou explicar um pouco essa questão do trâmite aqui da Câmara. E nesse momento agora a gente resolveu chamar essa reunião, primeiro para discutir alguns pontos do projeto que nós achamos que ainda precisam ser modificados. Nós estamos em conversa, inclusive, com a Prefeitura sobre isso. E segundo, para ouvir opiniões, ouvir comentários, observações de vocês, né? Se a gente está no caminho certo, se não está, os nossos propósitos em relação a esse projeto, tudo. Então, hoje é uma escuta mais assim, nossa com vocês sobre o projeto. Mas nós teremos ainda uma audiência pública, que é uma audiência oficial da Casa, para registrar todas as contribuições e possíveis mudanças no projeto. Só depois dessa audiência pública que ele vai à segunda votação. E aí, com a segunda votação, se aprovado, vai à sanção do prefeito. O prefeito pode ainda sancionar ou até vetar o projeto, tá? Então, antes de falar um pouco do projeto em si, eu vi aqui, queria anunciar que está aqui com a gente o Tarcísio Penteado, que é presidente da Escola Viveiro, o Marcelo Correia, que é coordenador do CUCA da UNE, Centro Universitário de Cultura e Arte da UNE, o Levi de Lima, diretor da União Campineira dos Estudantes Secundaristas, o Vinícius Botelho, da UPES e da UJS, a Ana Carolina, diretora de comunicação da União Paulista dos Estudantes, a Milena, que é uma liderança do bairro Eldorado dos Carajás, e a Marisol, que é uma liderança no Jardim Santo Antônio. Se caso tiver alguém que quiser ser anunciado, tudo, oficialmente pode passar aqui para a Camila, certo? Que está aqui nos ajudando, agradecendo também a Camila, e a gente anuncia, mas depois a gente vai abrir aqui para todo mundo que quiser falar, tá bom? Então, assim, o que nos inspirou a apresentar esse projeto, para dizer para vocês, assim, existem algumas cidades do país que têm projetos similares, parecidos, tanto às vezes por lei, como às vezes por decreto, né? Porque a lei está acima do decreto, mas o prefeito em si pode fazer um decreto para regular determinado assunto, caso não haja uma lei. É um decreto que só parte do executivo, né? Aqui, como eu sou vereador, a gente apresentou como lei, né? E apresentou esse projeto. Então você tem coisas parecidas em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, projetos similares. E tem também fora do Brasil, né? Lisboa, Berlim, também projetos com as mesmas características, né? O projeto em si, ele não, até uma coisa importante para dizer já de cara, ele não regulamenta, vamos dizer assim, ele não regulamenta na totalidade a atividade da arte urbana. Tipo assim, as manifestações artísticas urbanas não necessariamente precisam estar enquadradas nesse projeto. A liberdade de criação, a liberdade artística, as manifestações que possam ocorrer, etc., o projeto ele não cria um empecilho para que ela aconteça de maneira livre. O único objetivo do projeto é fomentar, é incentivar, é garantir melhores condições para os artistas terem a sua obra apresentada na cidade,
expressa na cidade. É só esse o objetivo. Então, por isso que ele define, mesmo sem ser, vamos dizer assim, de modo mais até exemplificativo, o que seriam as manifestações de arte urbana, e ele cria incentivos para que elas possam ocorrer. Que tipo de incentivo? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nenhuma cobrança de taxa sobre essas manifestações que possam ocorrer na cidade. Porque, eventualmente, você pode ter taxa até da CETEC, taxas que o poder público cobra por conta de exposição no espaço público, né? Mas ele também tem um dispositivo que nós estamos colocando aqui nele, que ele permite de forma legal, ele autoriza a prefeitura fomentar, inclusive com recursos públicos, a arte urbana em espaços privados. Porque esse também é um problema que muitas vezes ocorre em algumas cidades. Porque, por exemplo, vamos dizer lá, vocês conhecem mais do que eu, mas tem lá o prédio X. É um prédio privado, é de um condomínio, não é público, né? Se a prefeitura vai pagar o artista, incentivar o artista através de um edital ou com tinta, que seja, etc., num espaço privado, você pode gerar algum tipo de questionamento, porque o poder público está, de alguma forma, patrocinando uma atividade, vamos dizer assim, está agregando valor a um espaço privado com dinheiro público. É claro, na maioria das cidades isso não ocorre, tal, mas é importante você ter isso resguardado, porque o poder público fica mais seguro de fazer edital, você tira qualquer tipo de possibilidade de isso ser um impedimento, entendeu? Então, são várias questões, mas eu queria aqui falar para vocês o quê? Aí, para depois entrar aqui no conteúdo final. Como que acontece então? Então, aqui na Câmara, esse projeto já passou por um crivo que é muito difícil, que é o crivo da legalidade. Porque são duas votações. A primeira votação só se julga a legalidade, se o projeto é legal, constitucional, tal. E segundo é o mérito, né? Se a pessoa concorda com o projeto ou não. Porque pode ser legal e a pessoa não concordar, né? Ele passou pelo crivo da legalidade de uma forma bem fundamentada, porque ele foi para a Procuradoria da Casa, que é um corpo de funcionários técnicos de carreira e tal, e a Procuradoria deu um parecer favorável ao projeto. Então, com isso, a Comissão de Legalidade, que é composta de vereadores, aprovou, ele foi para o plenário e foi aprovado em primeira votação. Agora, ele passa pelas comissões que têm algum tipo de vínculo com o projeto, como a Comissão de Cultura, etc. tal, e depois ele precisa de uma audiência pública, que é essa que deve ocorrer em agosto, e depois ele vai à segunda votação. O que eu estou fazendo, para vocês entenderem? Eu sou um vereador aqui, sou vereador pelo 3º mandato, sou do PCdoB, e atualmente sou um vereador crítico à atual administração. Né? Não sou um vereador que acompanha, vamos dizer assim, a base de apoio e tal. Mas a gente está construindo esse projeto de forma a superar essas disputas políticas que são legítimas que acontecem na casa. Então eu estou construindo o projeto desde o começo, em diálogo permanente com a Secretaria de Cultura. Então, vocês conhecem, muitos aqui devem conhecer o diretor de cultura, o Gabriel. Ele participa desde o início da construção desse projeto. Inclusive, há 2 semanas eu estive lá com ele de novo para a gente ir ajustando conjuntamente o texto. Por quê? Porque aí com o projeto circulando e com apoio da prefeitura, a chance do projeto ser aprovado aumenta muito, né? Porque a administração ao governo municipal tem muitos vereadores aqui que são muito fiéis e que apoiam a administração. Então é também uma estratégia política, tudo, para que a coisa ocorra, né? Para que a coisa seja aprovada e que não caia, vamos dizer assim, num projeto que é da situação ou se é da oposição, e isso atrapalhe Então é um projeto que foi construído a partir dos artistas
e que a gente virou um instrumento para apresentá-lo, mas em diálogo permanente com a prefeitura, para que ele possa ser aprovado, né? Então aqui, só para relembrar vocês, tá? O projeto ele começa assim, o artigo 1º fala, fica instituída no município de Campinas a autorização de uso temporário e a título precário de superfícies exteriores e infraestruturas urbanas para intervenções e alterações de suas características originais por meio da atividade de caráter cultural e artístico denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas. Depois vem, parágrafo 1º, compreende-se por infraestruturas urbanas, aí lista, edifícios, fachadas, pavimentos, passeios, muros, mobiliário e equipamentos urbanos, superfícies interiores e exteriores de obras de arte, assim entendidos as passarelas, passagens de pedestres, túneis, canais, os circulantes de passageiros do sistema de transporte público. Áreas de carga e descarga em mercados públicos, respeitadas as normas reguladoras e as sinalizações de segurança. Túneis, viadutos, canais e outras estruturas viárias, respeitadas as normas reguladoras de trânsito, de transporte e as sinalizações respectivas, né? Aí a gente está propondo suprimir esse parágrafo, eu vou dizer por quê. O parágrafo 2º dizia assim, as intervenções e alterações de caráter artístico e cultural em áreas ou estruturas de propriedades privadas poderão ocorrer mediante termo de autorização devidamente homologado pelos setores competentes da administração municipal. Por que nós vamos tirar esse artigo? Porque no primeiro momento a gente queria botar esse artigo exatamente para que a pessoa, ao ter a autorização do município, isso poderia... Foi uma primeira interpretação, mas isso a gente quer ouvir vocês, tá? A primeira interpretação era que isso era importante para que o setor privado ficasse mais confiante em dar a autorização. O que a prefeitura diz? Eles acham que isso pode, na prática, atrapalhar o movimento. Porque aí você vai e consegue um acordo com um prédio, tal, para fazer a fachada. Aí você tem que pedir para a prefeitura. Aí pode cair na prefeitura, a gente nem sabe quem vai estar na prefeitura, quando vai estar, se vai demorar para homologar, se vai cair numa burocracia, se vai de um setor para outro, e vai para outro, e vai para outra gaveta, e aí você tinha ali um acordo privado, que nem precisava da prefeitura, e aí vira um problema. Então a gente está propondo tirar isso para não criar nenhum problema. Aí o parágrafo 3º. Não serão autorizadas nem permitidas intervenções e alterações que sejam de caráter publicitário e contrariam os princípios das determinações que regulam a publicidade, excetuada aquelas decorrentes de menção, patrocínio artístico-cultural na forma da lei, e não serão autorizadas nem permitidas qualquer intervenções e alterações que contenham mensagem ou publicidade que contraria os preceitos da legislação eleitoral em vigor. Isso, a gente está aprovado adicional para que não se enquadre nas leis de intervenção de caráter publicitário. O que acontece? Isso aqui não é que não seja permitido, a gente vai até dar uma redaçãozinha um pouco melhor, não é que não é permitido utilizar o grafite ou qualquer manifestação artística para publicidade. Não será nas galerias de arte urbana, que terão todas as isenções, inclusive participarão dos editais públicos. Eventualmente, num acordo privado, você pode fazer a arte urbana e ter patrocínio, e ter, né? Então aqui é uma restrição, nesse caso, para publicidade e fins eleitorais, né? Porque também não dá para o cara lá na galeria de arte urbana falar vote em tal pessoa, né? Usar aquilo para fins eleitorais. Isso precisa ser restrito, né? Aí beleza. Aí no capítulo 2 vem dos instrumentos de intervenção e alteração de caráter artístico urbano e cultural de características originais da paisagem urbana e outras definições. Aí vem o que seria, para efeitos dessa lei, consideram como instrumentos ou técnicas de intervenção e alteração de caráter artístico e cultural das características originais de elementos de paisagem urbana as seguintes formas ou tipos de manifestação artística. Aí vem a fixação, que é definido como fixação nas superfícies identificadas no artigo tal, de autocolantes, cartazes, pôsteres,
cartões ou assemelhados que formam ou tenham caráter artístico, decorativo ou informativo, executada por meio de técnicas que permitam de modo duradouro sua exibição pública, conservação e visualização por terceiros. Aí vem 2, grafites. Aí tem uma definição de grafites. Eu não sei se eu preciso ler tudo aqui, porque foi esses conceitos a gente foi debatendo com os artistas, com o movimento. Aí vem 3, picotagem. E depois vem um parágrafo único. Para os fins dessa lei complementar, o mobiliário urbano e os equipamentos urbanos previstos no inciso tal são todos aqueles elementos e bens de escala microarquitetônica integrantes do espaço urbano, devidamente regulados na legislação municipal urbanística, que se destinam ao uso de cidadãos, que sejam utilizados como suporte às infraestruturas urbanas essenciais, notadamente as de saneamento básico, de energia, de telecomunicações, de lazer, serviços públicos, transporte, seguindo os conceitos utilizados pelas leis municipais específicas. Tal. Então é só para reforçar que tudo isso está enquadrado na lei. Aí vem o artigo 3º. Toda e qualquer intervenção ou alteração de forma original de espaços urbanos, em especial espaços previstos, deverá respeitar o direito de ir e vir, não ofender as liberdades preconizadas na Constituição da República Federativa do Brasil, nem manifestar mensagens ou difundir conceitos e conteúdos que estimulem ou gerem racismo, ódio, especismo ou qualquer forma de preconceito ou que constituam objeto de crime. Então isso é mais para impedir manifestações criminosas, né? Que ficariam também proibidas, mas nunca dialogando com censura, pelo contrário, né? É só no sentido de não permitir que essas manifestações gerem violência, ódio, etc. e tal. Aí vem o artigo 4º. Aí até o próprio Gabriel sugeriu, e eu acho correto, tirar o termo qualquer forma de preconceito para a expressão qualquer forma de discriminação, que é um conceito mais amplo e melhor identificado para isso. Então a gente só trocaria isso. O artigo 4º o artigo 4º é o seguinte: compete à administração pública municipal conceder as licenças ou autorizações. Não, calma aí, aqui mudou. Artigo 4º. Aí vem das licenças ou autorizações. Compete à administração municipal conceder as licenças ou autorizações e definir os locais que podem ou não receber, sempre a título precário, as intervenções ou alterações previstas nessa lei, mediante termos de fomento, parceria ou outras modalidades de licenciamento, prévia apresentação do projeto e, quando se tratar de intervenções ou alterações em áreas particulares, autorização expressa e documentada do respectivo proprietário ou do seu representante legal, devidamente identificado. As autorizações ou licenças poderão ser concedidas mediante prévio concurso público de projetos artísticos, a critério da administração quando da sua realização, conveniência ou oportunidade. As licenças ou autorizações dos artistas interessados gozarão de isenção das taxas municipais eventualmente incidentes, como forma de estímulo do município à arte de rua e ao turismo. Aí não serão suscetíveis de licenciamento ou autorização as pretensões de intervenção ou alteração de monumentos históricos ou artísticos, especialmente os protegidos pela legislação do patrimônio cultural. Aí, que isso? Porra. Nesse aqui, a gente está propondo, a gente está preparando uma redação para casos excepcionais. Em que sentido? Por exemplo, Estação Cultura. A Estação Cultura, ela é protegida, ela é tombada, toda ela. Mas, necessariamente, podem haver, aliás, já até tem um grafite lá em um dos prédios, ali perto onde acontecem os shows. Tem um grafite ali. Então, a gente está tentando também ver uma redação que não impeça. Lógico, ninguém vai autorizar qualquer tipo de manifestação artística
num espaço tombado que precisa ser preservado na sua estrutura original, por conta do valor que aquilo tem. Mas se tudo é tombado, não necessariamente tudo precisa ficar preservado na sua originalidade, né? Então a Estação Cultura é um exemplo, por isso que a gente ficou um pouco preocupado de como encontrar uma excepcionalidade nesse caso. Aí depois vem, no caso das parcerias público-privadas ou intervenções e alterações incentivadas pela legislação cultural, o patrocinador... isso aqui nós vamos tirar. Porque esse aqui, de alguma forma, veio de alguma outra lei e a gente achou que que ficou meio complicado o texto como ficou. Porque ficou assim, ó, no caso de parcerias público-privadas ou intervenções e alterações incentivadas pela legislação, o patrocinador é corresponsável pelos eventuais danos causados à propriedade, mobiliário público ou equipamento público, pela execução de intervenção ou alteração em local autorizado e licenciado. Esse aqui nós achamos que ficou de um jeito que pode inibir, né? Que pode, tipo, o cara ficar preocupado, né? O cara fala, pô, depois eu ainda vou responder por isso aqui. Agora aqui, Carlão, não tá faltando uma página. Ó. Artigo 4º, cadê o... Que foi pra cá, tá faltando uma página. Tá aqui. Tá aqui. Beleza. Aí vem o artigo 5º. O município poderá promover a utilização temporária a título precário devendo controlar de espaços públicos, imobiliário e equipamentos determinados na forma da lei. Aí vem a questão da fiscalização, que a gente mudou. A fiscalização fica para a própria prefeitura regulamentar depois, porque a gente não pode determinar como vai ser a fiscalização daqui. E aqui também tem um... Onde que entrou, Henrique? Só me lembra aqui. Aquele termo da propriedade privada de poder utilizar. Então, poder colocar dinheiro? Aqui a gente vai ter que analisar com a Procuradoria qual artigo colocar para a gente qual fazer artigo isso. Colocar. Vamos colocar. Isso está acertado também com o Gabriel, que é aquele termo que eu falei para vocês, de ficar claro que a iniciativa privada não teria nenhum... estaria autorização de utilização de recurso público em espaços privados. Então, gente, depois a gente vai mandar tudo para vocês. Não sei se está passando uma lista de contato aí. Só lembrar. Que? Tem a emenda do espaço livre. Ah, tá. Isso é importante também. O que é qual? até falou onde pode fazer. Cadê ela? Tem da lista mensalmente e... Que tem uma emenda que a gente colocou que cria, como tem em outras cidades, o espaço livre. Aqui, ó, território livre. Território livre. Que é o seguinte. Tem isso também. A gente fez uma outra emenda a pedido do movimento, que é a prefeitura providenciará mensalmente a lista a ser encaminhada aos órgãos fiscalizadores da administração pública, como o CETEC, órgãos de segurança, Guarda Municipal, Polícia Militar, etc., a relação de locais e responsáveis autorizados a realizar as atividades regulamentadas na lei. Então, aqui na lei fica, a prefeitura mensalmente ou ordinariamente envia aos órgãos competentes aquelas áreas que foram autorizadas por essa lei. Então, a pessoa já vai ter um termo de autorização, mas para que caso tenha algum problema com alguma autoridade pública no meio da atividade lá, mas a prefeitura também é responsável por mandar por esses órgãos, né? Então, isso nós também colocamos. O tempo de duração da intervenção artística, conforme a caracterização do artigo 2º, deverá constar da autorização conforme determina o artigo 4º. E nós também estabelecemos, a pedido de alguns artistas, os territórios livres, que deverão constar em identificação por parte da prefeitura. Nesses casos, as intervenções não necessitarão de prévia autorização, ficando livres para intervenção desde que respeitado aquele artigo que não permite racismo, homofobia, etc. e tal. Então, isso parece que eu não conheço, mas parece que é muito comum, acho que em Berlim, em outras cidades, que você tem espaços já autorizados que todo mundo pode
aí é aquela coisa, não tem uma regra, né? As pessoas fazem a sua manifestação, o outro faz por cima, do lado, e há um espaço livre para todo mundo. O Gabriel até estava tentando identificar alguns espaços, ele acha que tem um espaço bom ali no mercado municipal, os túneis. Então você poderia identificar esse tipo de espaço, né? Então, gente, assim, para terminar, e o que está coincidindo com uma coisa legal que eu quero encerrar com isso? Já saiu um edital, pelo menos ia ser publicado um edital da Semana do Meio Ambiente, né? Não sei se vocês acompanharam isso, mas essa é a informação que eu recebi, que a Semana do Meio Ambiente estaria, o pessoal da Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, estava lançando um edital aí de fomento, de apoio em torno do tema do meio ambiente. Mas o que a gente gostaria de combinar a partir da aprovação dessa lei? É que a gente tivesse um recurso específico da Secretaria de Cultura para fomentar esses editais. E esse recurso pode vir de um recurso próprio da própria prefeitura, mas também de um instrumento novo que tem aqui na Câmara Municipal, que são as emendas parlamentares. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é o seguinte, agora, o orçamento é definido de um ano para o outro, mas os vereadores têm a possibilidade de apresentar emendas ao orçamento em determinados temas. Então, por exemplo, tem vereador que apresenta uma emenda ao orçamento para reformar uma escola. Você pode apresentar uma emenda ao orçamento para fazer um determinado evento cultural, um evento esportivo, tal. E esse é um instrumento muito bom para a gente conseguir mais recursos para editais a partir dessa lei que seriam lançados pela Secretaria de Cultura para fomentar a atividade, né? E eu acho que o mecanismo do edital é um mecanismo mais democrático de acesso a esses recursos. Porque por mais que seja legítimo os artistas irem na secretaria e muitas vezes conseguirem um apoio para sua manifestação, né, ou um local, me parece que você tem um mecanismo de transparência em que se publica exatamente quais são os locais e qual é o apoio que a prefeitura pode dar, e a partir daí as pessoas apresentam seus projetos e você tem que ter, evidentemente, que uma comissão julgadora legitimada, séria, correta, é melhor do que cada um ter que cuidar do seu em relação direta com a prefeitura. Isso eu estou dizendo desses espaços autorizados, públicos, etc. Evidentemente que a relação privada, ela não depende da prefeitura. Mas assim, ela não depende da prefeitura. Mas se a prefeitura estimula e apoia, mais espaços privados topam entrar no projeto. Porque acho que esse é o grande valor desse projeto. É você tornar a Galeria de Arte Urbana, que a gente denominou assim, uma lei, uma definição do município a partir de uma legislação que dê segurança também para a iniciativa privada aceitar essas manifestações e que também estimule a prefeitura a apoiar esse tipo de atividade. Então é isso que a gente está querendo construir, né? A lei vai resolver todos os problemas? Não, mas eu acho que ela é um... Na verdade, já está rolando, né? A coisa já está muito mais vistosa e forte na cidade do que era antes. A lei vem no sentido de estimular e comprometer o poder público a também fomentar e dar mais segurança para quem tem propriedade privada, que pode também oferecer o espaço para isso. Então era isso, gente. Eu queria abrir aí para a gente mais trocar ideia mesmo, tirar dúvida, né? Tudo que for para atrapalhar a ANB, a gente vai tirar da lei. Tudo que ficar um pouco mal interpretado, que possa ser utilizado para nos prejudicar, a gente tira, entendeu? Foi por isso que a gente já fez uma revisão com o Gabriel nesse sentido. Mas a gente tem ainda tempo para fazer outras revisões. Então por isso que a gente vai mandar o texto para vocês, com as emendas e com o que a gente já está propondo mudar.
E vocês vão observando. Em agosto tem audiência pública. Até lá a gente pode mudar o projeto. E depois a luta para aprovar. E aí encerro mesmo dizendo sobre isso. A primeira votação nós só tivemos um voto contrário. Tá? Mas esse voto contrário foi inclusive, foi justificado na tribuna, com um discurso evidentemente mentiroso, mas que a gente precisa tomar cuidado, ainda mais nos tempos atuais que a gente vive. Porque o discurso era, esse projeto de lei é para autorizar a pichação na cidade. Esse projeto de lei é para autorizar tipo, a baderna, a bagunça, a depredação do patrimônio público, etc. Tal. É claro que com o argumento a gente mostra que não tem nada disso, muito pelo contrário. Mas o diálogo, né, com senso comum, com fake news, com mentira, etc., é sempre algo que a gente tem que se preocupar, porque nós estamos vivendo uma sociedade bem complexa, bem difícil em vários aspectos. Então, eu acho que a gente vai precisar, sim, tanto na audiência pública como depois, na segunda votação, fazer um trabalho de abordagem com todos os vereadores que topem estar com a gente nesse projeto. E aí todo mundo é bem-vindo, né? Independente se é de esquerda, direita, de centro, etc. A gente quer ter o apoio de todo mundo porque a gente quer aprovar. Então vai ser importante também esse trabalho de convencimento no momento em que a gente for colocar em votação, que vai ser no segundo semestre. Tá? Acho que era isso. Aí acho que agora é abrir para dúvida. Tudo bem? Fala só que a gente está gravando, tá? Tá, beleza. E aí, quando todo mundo for falar, se apresenta também para... Sim, eu sou a Marta, eu sou a Miss. E é isso. Eu, na verdade, queria dar uma sugestão, assim. Em São Paulo, a gente tem o SMC, que é o Secretário Municipal de Cultura, e eles têm um núcleo que se chama MAR. E eles abrem edital, às vezes, até 3 vezes no ano, e esse MAR é voltado para o grafite, assim, sabe? E como funciona? Eles abrem o edital, tem que ser um muro dentro da cidade, mas pode ser artistas de fora. E aí você vai atrás de uma carta de anuência, independente se é privado ou não. E aí eles pagam, tipo, por quilômetro quadrado, assim, tipo, metro quadrado. E aí eles... perdão, eu viajei aqui. E aí eles têm um... Tipo assim, se tiver um muro que tem 2 metros para baixo, é um valor. Se for mais de 2,5 metros para cima, é um outro valor. Assim, e é assim que eles abrem esse edital. E todo ano tem, assim... Enfim, assim, é uma sugestão que... Acho que a carta de anuência, assim, aí o artista vai atrás, se tanto for privado ou público. Enfim, é isso. Assim, eu não sei se isso ajudaria para ajudar depois a convencer as pessoas, porque isso já está pronto, já tem um projeto que funciona, já, assim, eu não sei há quanto tempo. Mas ele já funciona e funciona super bem. A gente pesquisou, em São Paulo não tem lei, mas tem decreto. Entendi. Tipo assim, esse edital... que ele é, vamos dizer, ele é fundamentado por um decreto que o prefeito fez exatamente dizendo o que seriam essas manifestações de arte de rua, quais são os locais, etc. Tal. Aí, com isso, a prefeitura vai e faz o edital. Eles têm vários temas assim que você tem que entrar. E aí também tem outra sugestão que em Campinas não tem, né? Que em São Paulo, várias empenas, assim, eles cobram um aluguel, né, para você estar com o seu trabalho lá, né? E aqui, o carrieiro, acho que a Estela também pode dizer que ainda não se tem, e espero que não tenha, né? Assim, que eu acho que é o que você... de mais visibilidade tem aluguel. Tipo, o privado, né? O cara vai lá, vai pedir a empena, às vezes não é dinheiro do governo, é uma agência e tal, e aí o prédio pede um aluguel, assim, uma taxa para o seu trabalho. E aí a Campinas ainda não tem isso, assim, né? Porque não, né? Enfim. Mas eu espero que com essas taxas, eu até entendi meio que fosse isso quando você falou das taxas, sabe? Mas eu entendi que aí são outras taxas e tal. Mas, enfim, são sugestões, assim.
E o que precisar, eu tô aqui, assim, desde o começo, assim, vamos que vamos, sabe? E é isso. Que das taxas, vamos até tocar ideia. Só para entender, o aluguel é ruim, né? Não é bom ter. É ruim, porque o espaço privado cobra um aluguel para o artista fazer a pintura. Seria interessante se, pelo menos na galeria, não fosse permitido, fosse proibido cobrar. Exatamente. O que a gente pode fazer é que, isso mesmo, na galeria, os espaços identificados como galeria, primeiro, não se cobra a taxa pública. Segundo, pode ter o fomento público. Certo? E terceiro, não pode cobrar aluguel. Claro, porque a partir do momento que o cara cobra aluguel, aí é publicidade. A gente não tem como também aqui proibir que se não cobre aluguel, porque é um prédio privado. Mas a gente tem como proibir que esteja no incentivo proposto pela galeria. Meu nome é Tarcísio, sou da Galeria Sede, Escola Viveiro. Eu ia entrar justamente nesse ponto com relação a comentário e sugestão que em outras cidades, além das citadas, exatamente esse aspecto de você remunerar a produção artística, a produção da visibilidade da obra e a permanência da obra naquele espaço público, ela pode ter um mecanismo de mercado de galeria, como está, inclusive, no texto, né? Em que as cobranças sejam para remunerar justamente o artista, quem está expondo, né? Como uma das ferramentas de que, além do fomento público, possa haver uma curadoria, possa haver uma comissão, aí, talvez com aspecto de lei, mais ou menos para regular, ou para incentivar, ou para fomentar, numa estrutura parecida com uma agência, digamos, para que, eventualmente, o benefício da arte urbana, que é um benefício cultural, que é um benefício social, econômico, ecológico, humano, remunere o realizador, a realizadora, né, da obra. E isso poder ser uma ferramenta de mercado, regulada, humana, ativística, contra as barbaridades, em forma geral, vai dizer, né, para um mundo novo. E nisso incluir, por exemplo, questões como despoluição visual. A cidade ela precisa ter despoluição visual, porque em muitos lugares o ambiente da circulação ela afasta a pessoa, você quer sair logo. Em muitas cidades em que já há, São Paulo ainda mantém, né, mas foi a única lei até na época que foi aprovada 100% de todos os votos dos vereadores, a Lei Cidade Limpa, na época, de todos os partidos. E isso pode gerar atrativos turísticos, pode gerar atrativos ecológicos, como você integrar isso com uma outra sigla chamada SBN, que são Serviços Baseados na Natureza, em que uma intervenção tem esses objetivos, tem essa curadoria, tem essa gestão, o nome que for assim, digamos, né? Holístico, humanístico, evolutivo, porque a arte traz isso para a vida, né, das pessoas e do ambiente, de maneira que se torne um patrimônio, né, urbano, cidadão, e que aí sim tenha lá as regras, de tanto em tanto tempo se renova, você pode, inclusive, gerar um pequeno espaço para pôr uma publicidade. Aí cobra-se aquele pequeno 1 por 1, entendeu? E tira os outdoors da cidade, e tira o buzzdoor, e tira as coisas que poluem o olhar, que poluem a percepção do espaço como humano. Porque o espaço do carro, o espaço do ônibus, do trânsito e tal, é uma coisa que gera outros malefícios, ao passo que um ambiente artístico integrado com soluções ecológicas e humanas irradia possibilidades assim absurdas que a sociedade vai se apropriar disso e transformar a vida, né?
vão ter ideias de roupas a partir de uma coisa que você vê, uma ideia de N outras coisas que impacta todos os segmentos, né, na sociedade. É muito amplo, né, o poder da arte. Então, assim, eu teria uma lista aqui de sugestões dentro desse ponto, né, assim, para ir adiante. Eu sou a Estela. Dentro do que a gente estava falando sobre essa questão de cobrar ou não cobrar a parede, o aluguel e tal, eu penso assim que eu sei que eu não tenho clareza assim exatamente da lei, mas sei que tem uma coisa que está vindo agora de que os prédios que cuidarem da fachada têm algum tipo de abatimento do IPTU em algumas regiões aqui. Então, talvez trazer essa mesma ideia para o espaço da galeria urbana, em que, se fizer parte, vai ter esse tipo de isenção ou de redução, né, de IPTU de alguma forma. Isso é uma coisa que estimula, né? E talvez até pensando do tipo, o prédio gasta um tanto para manutenção. Será que um tanto desse gasto ele pode também ser direcionado para a execução dessa obra? Porque é uma obra cara, né? A gente vê que uma empena assim, mais de R$100.000 para você realmente produzir pagando tudo direito, né? Não estou falando de ninguém enriquecer, é só de pagar os custos mesmo. Então, assim, então seria interessante pensar numa forma de quais regiões, por exemplo, o prédio o que eu pintei não está nessa região de isenção, mas se fizer parte da galeria, aí reduz o IPTU. Acho que pode ser um estímulo interessante para os prédios também quererem fazer parte economicamente. Só um comentário. Claro. Tem a lei agora, revitalização do centro. Isso, essa lei, essa eu queria saber. Obrigada. Essa que eu estou falando. Isso, é isso mesmo, isso mesmo. Então, eu vou dar uma estudada nisso, porque realmente tem um incentivo de IPTU para quem recuperar os prédios que estão abandonados, que estão fazer a reforma e tal. Então, isso aí a gente vai ter que dar uma estudada. Mas realmente aí você teria que introduzir isso nessa outra lei. Isso. A gente não pode colocar isso na lei, porque dá isso de iniciativa, tem que vir do prefeito. Mas com a lei aprovada, ele fala, não, a galeria em tal lugar, isso pode ser uma das coisas que incentive que seja mesmo a isenção. Mas isso a gente pode dialogar com a prefeitura. Isso. Tá. Porque você não... O que acontece? Só até para explicar isso. O vereador, ele não pode propor uma lei partindo dele que faça a prefeitura abrir mão de receita. Tá, certo. Entendeu? São os vereadores que aprovam, mas a iniciativa tem que ser do próprio prefeito. Tá. Só o prefeito pode dizer assim, nós vamos abrir mão aqui de IPTU para isso. Então essa proposta mesmo da prefeitura veio do prefeito, e aí foi aprovado aqui. Mas isso não impede que o prefeito... O diálogo gera isso. Uma proposta para cá, entendeu? Tá. Agora, deixa eu te perguntando assim, hoje esses grandes painéis foram todos viabilizados pela iniciativa privada, é isso? Não, esse PROAC, é PROAC. O meu e o do Carrieiro foram feitos por PROAC. E aí vocês conseguiram a anuência do prédio. Isso. Eu lembro que o Carrieiro estava na luta ali, depois Moraes Salles, né? Exatamente. Então, PROAC e conseguir a autorização, a anuência, é uma batalha também. Não é simples de conseguir. Então, toda essa lei, esse suporte assim, legal, vai com certeza facilitar bastante para conseguir. Né? E essa experiência de São Paulo também, a maioria também é tudo fomento público. Não tudo, mas bastante. O mar mesmo, eles fizeram, acho que o ano passado, tipo 200 empenas, muita coisa mesmo, né? Tudo público. Mas também tem incentivos que são privados. Aí tem, por exemplo, nesse caso de que é uma empresa que paga o aluguel, aí é bem privado mesmo, assim, eu quero patrocinar o trabalho, sei lá, do Carrieiro, aí vou lá e pago para ele e pago para o prédio, porque aquilo de alguma forma sustenta a minha marca ali, mesmo sem ter logotipo, né? Assim, sem ser... Porque aquela experiência ali no Minhocão, outro dia eu estava vendo que o ex-prefeito Dória, quando assumiu, ele começou a incentivar aqueles jardins verticais. E virou um problema aquilo, né? Porque
ele colocou os jardins verticais nos condomínios e depois não sustentou a manutenção. O problema. E aí, o condomínio consegue sustentar a manutenção daquilo. Aí secou tudo, virou um... Morro. Olha, você está tendo inscrição, assim, no bate-papo? Não, desculpa. Não, aí dá para não, tem dúvida? Vem. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Marcelo Correia, do Cuca da Uni. Eu gostei bastante da ideia da curadoria, né? Inclusive pensando nesse processo de rotatividade também das artes, né? Porque a gente consegue observar, inclusive porque a gente consegue abrir espaço para que demais artistas consigam participar. E aí, pensando nisso também, eu acredito que, inclusive, na ideia, né, das galerias urbanas, elas poderiam também, né, de certa forma, em algum período do ano também, ser temática e referente a alguma temática também do ano. Né, porque aí a gente consegue abraçar também. A gente está passando agora pelo mês do orgulho LGBT. Talvez seria algo importante a gente colocar também como uma temática que poderia ser abraçada nas galerias. Ou talvez, né, posteriormente, temos o Novembro Negro, e assim também atrelar algumas temáticas que são centrais, inclusive, para a luta pelo progresso, como também temáticas a serem colocadas a partir da curadoria, né, desses espaços. Mas, para além disso, também os meses que seriam livres, né? Porque assim a gente consegue ter uma abundância de outras pautas a serem abraçadas pelo projeto durante o ano. E era basicamente isso, assim, a sugestão. Esse assunto nós vamos ter que pensar o seguinte, porque o ideal é que isso seja no âmbito da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura teria que criar eu não sei se no próprio âmbito do Conselho Municipal de Políticas Culturais, eu não sei onde ficaria isso, entendeu? Vamos dizer assim, uma espécie de uma comissão, de uma curadoria que é quem fica colado nos editais, que é quem... Isso que precisa pensar. Acho que pode falar. Não, tem inscrição, desculpa. Fala depois. Oi, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gabriel, eu sou produtor cultural e tive a honra de produzir o trabalho do Carrieiro lá na Moraes Salles, com a Júlia de Mesquita. Foi um PROAC expresso da Aldir Blanc, edital 51, um histórico por realização artística, né? Valor super baixo e tal. E a gente conseguiu com muitas vantagens, assim, por exemplo, a síndica do prédio estava afim já de fazer, então facilitou muito. Mas eu queria trazer duas contribuições, uma no que diz respeito a essa interpretação, né, de você usar recurso público para fazer uma obra num espaço privado. Eu trabalhei num projeto que não era meu, mas eu estava atuando nele, em Sorocaba, onde foi feito a empena de várias casas, né, o fundo da casa, numa praça. Então, a assessoria jurídica do projeto entendeu que não teria problema, porque, apesar de ser o muro da casa, o beneficiário daquilo é o cidadão que passa na praça. A paisagem é pública, né? A paisagem urbana que é pública, qualquer pessoa dotada de visão consegue apreciar, né? Então, eu acho que esse entendimento de ser inserido, né, nesse artigo que discute isso, porque o benefício ele é para a população de forma gratuita, né, como um todo. Então, a gente fez um prédio particular, tudo, mas ali, de vários pontos, na Moraes Salles, é possível ver a obra. E a outra contribuição é que, no caso que a gente fez, que foi PROAC edital, né, onde você aprovou o projeto com o PROAC, está aprovado, o conteúdo da obra, o Carrieiro, a gente apresentou, né, para os moradores do prédio, para o conselho, que queria ver o que ia ser feito mais ou menos, entender o jeitão da arte do Carrieiro, né? Tipo assim, é mais, sei lá, sem crítica nenhuma, tá? Mas assim, é mais um Romero Brito ou é mais um realismo? E aí o pessoal viu, gostou, tal, né? Então não tem nenhum tipo de cerceamento. Mas na minha experiência de produtor cultural, quando se trata de PROAC e ICMS, que tem um patrocinador, é comum nas contrapartidas não oficiais, né? Que a contrapartida oficial é a logomarca do patrocinador na régua de logos. E aí tem contrapartidas não oficiais. E já testemunhei, assim, né, do patrocinador, tipo, eu não gostei do fundo amarelo, dá para trocar para o verde. Eu não gostei do cara jogando bola, pode ser empinando pipa. Então, assim, acaba limitando ou cerceando a liberdade artística, né, do artista. Então, de ter algum momento no projeto de lei onde o edital, né, que se for aberto, ou a própria Secretaria de Cultura atue de modo a regulamentar, né, não sei se cabe, mas algo que vem da esfera estadual, que é o PROAC. Então, por exemplo, de falar, olha, vocês querem trazer para cá via ICMS? Legal. Mas aqui a gente apoia o artista no que ele quer fazer, né? Então, tipo, de dar uma cortada
nesse ímpeto que alguns patrocinadores têm de querer dar um pitaco na obra do artista, que nem sempre é positivo. Eu acho que é mais isso, assim. Ô, Gabriel, esse esse PROAC que vocês geralmente conseguem é Fomento ou ICMS? São os dois? Não, eu já atuei em projetos que eram PROAC e ICMS, né? Aprovou e tem capital de recursos. Acho que agora acabou, agora é só Fomento? Não, tem os dois. Tem os dois, a ICMS tem também. Mas o do Carrieiro foi edital no contexto Aldir Blanc, é assim, escreveu o projeto por histórico e licenciação artística e foi contemplado, né? Eram 20, né, para o estado inteiro? Era coisa assim. Eu acho que eram 20 projetos para o estado inteiro. E a cota do interior mais a capital. Para grafite. Esse era histórico de realização artística. Tá, era qualquer tipo de arte. Mas desde que fosse um artista ou um artista que tivesse uma trajetória nas artes. Né? E no PROAC tem coisas focadas em arte urbana, assim, não? Tem também. Os editais que estavam abertos agora tem. É bem amplo, assim, tem editais. Os editais estão abertos agora, que infelizmente eu não consegui escrever nenhum projeto. Mas tem desde assim, cultura quilombola, cultura periférica, hip hop, é bem segmentado. Assim, claro que não é um rio de dinheiro, mas eles segmentam para tentar distribuir melhor, assim, né? Então, e tem da parte de arte urbana também, né? Mas sempre tem, o PROAC edital sempre segmenta um pouco, assim. E eu falei, porque eu recebi essa informação, mas aqui em Campinas, editais que eventualmente as pessoas participaram foram os do FIC. É isso, foi resumido a FIC. Nunca teve nenhuma coisa assim mais voltada. E esse da Semana do Meio Ambiente, vocês não tiveram acesso à informação? Vocês sabem disso? Não, mas pode... Tá. Desculpa, eu só sei que chegou para mim que eu tinha que fazer orçamento, porque tinha que passar pelo negócio burocrático, financiamento. Então, eles estavam copiando mais ou menos o negócio do mar, de São Paulo. Então, só que daí tinha a temática do meio ambiente, que juntou junto com a Secretaria de Cultura, os dois iam trabalhar juntos e tal. Eu ainda não fiquei sabendo que saiu. Isso eu não tenho certeza. Publicação ainda. Só tem a temática, quer dizer, só veio que eles precisavam declarar o valor que eles querem pagar, tal, que eu achei bem interessante. Fizeram uma estimativa, né? Isso, E aí pediram para você ajudar também, né? Pediram para alguns artistas fazer um orçamento que vale para validar um valor tal. Isso, Então eles vão fazer, que eu acho que é isso que você quer, que vai vir junto, que realmente vai costurar, vai ficar excelente. Tá. Olá, eu sou Vanessa, sou produtora cultural também. Produzi a Em Pena com a Estela. E, na minha experiência que a gente teve algumas coisas que eu achei curiosas. Por exemplo, a gente não assinou o @ da Estela. Ela escolheu não assinar, mas também tivemos uma preocupação de que talvez fosse interpretado que o @ do Instagram fosse considerado publicidade. Então, a gente ficou com essa dúvida. Como não tem uma legislação muito clara, a CETEC vai considerar, não vai, a gente optou por não, mas também a Estela optou por não, uma escolha artística. Mas é uma coisa que a gente vê os artistas, às vezes, assinando o @ né, para a pessoa que quer saber mais daquele artista procurar o Instagram daquela pessoa. Então, eu não sei como que a gente poderia deixar claro, talvez, que sim, o artista ele pode fazer a assinatura, talvez, num formato de @, né? Trocando ideia, eu acho que isso é uma coisa que cabe totalmente na lei. Você falar, a assinatura, a informação de rede social, a assinatura não se caracteriza publicidade. Exatamente. Aí você bota e... Eu acho que teria que deixar isso bem mais claro, sabe? Aí, a minha outra contribuição é justamente porque, com a experiência que a gente tem aqui em São Paulo, já bem próximo, já um tanto consolidado, o Museu de Arte de Rua, que é o MAR lá, né? Lá eles chamam de Museu de Arte de Rua, ele
eu sei que não é uma política de legislação, seria mais do executivo, né? Mas ele é, de fato, um museu. Ou seja, você consegue visitar as empenas online, você consegue saber onde elas estão. E eu sei que isso é uma ação que seria mais da prefeitura, secretaria, né? Mas a minha fala, nesse sentido, é visionando que um dia teremos, então, realmente, de fato, uma galeria que possa ser visitada, que seja realmente pontos turísticos, que a pessoa vá lá no mapa e consiga ver aquelas artes, né? Se teria a possibilidade, ou se é na legislação que teria a possibilidade de inclusão das artes que já existem e não só aquelas que serão a partir da legislação. Então, para que os murais que já estão, né, daí pode ser até feita uma curadoria desses murais, dessas intervenções, né, que eu sei que não são só murais, para eles também serem parte da Galeria de Arte Urbana de Campinas, e não apenas aquelas que serão a partir da assinatura da legislação, dessas áreas que vão vir a receber, né? Então, seriam essas minhas duas considerações. E deixa eu perguntar, quando você fala de São Paulo, aí o que tem? Tem uma espécie de um mapeamento, como que funciona? Isso, eles têm um mapeamento. Eles têm um mapeamento, você entra no site do museu, você consegue ver as obras. O museu tem um site, tem tudo. É como se fosse uma exposição virtual, né? Você consegue entrar e ver, e olhar no mapa de São Paulo onde estão aquelas artes. Aí eu já não sei dizer, porque eu acho que o MAR já existe há um bom tempo, eu não sei se dizer se eles agregaram artes anteriores ao museu, né? Ao Museu de Arte de Rua, mas essa é a minha sugestão, que a galeria aqui de Campinas agregue na galeria o que já existe, né? O que já existe, porque para não ficar só um mecanismo, um nome bonito de galeria para realmente ser uma galeria, né? Para a gente ver realmente alguém possa visitar, olhar e ver, né? Mesmo que seja online. Acho que em BH também tem um festival Cura também que é bem interessante. Em BH tem o Festival Cura. Não sei se você conhece, que é interessante também estudar, ver, porque eles fizeram todo um mapeamento de um espaço que é um mirante em Gislaine. E eles têm, a partir de um mirante em BH, você consegue enxergar todas as empenas. Então, eles fizeram um estudo que acabou modificando urbanisticamente o espaço. Então, é interessante também pegar como referência aí, eu acho. Eu tenho não sei o tempo aqui agora nosso de meia hora, porque veja, esse conceito que ela comenta é o conceito de acervo, né? Então, uma galeria de arte urbana, de arte ao ar livre, poder ter o seu catálogo através de um acervo existente, passado e, eventualmente, de projetos, né? Isso está dentro de uma possível agência, que daí coincide os interesses de dos artistas, dos produtores, da legislação e do poder público, porque daí pode cruzar assunto da despoluição visual, né? Como ele bem colocou assim, também tem a questão da acessibilidade, as pessoas que não enxergam, então ou tem visão reduzida, como isso gerar também inclusão e acessibilidade na fruição daquela arte pública, né, num espaço público que vai transformar a vida das pessoas, né, da cidade. Pode ter também, todo mundo falou da Secretaria de Cultura, Secretaria do Meio Ambiente, mas pode ter a Secretaria de Finanças, porque você ter a comercialização da obra como um ativo NFT ou outra ferramenta digital dentro de uma galeria que tenha essa estrutura, essa curadoria, vai reverter criação de um fundo, eventualmente, que daí, como na lei do audiovisual, esse fundo ele é retroalimentado pelo mercado e pela
visão cidadã, evidente sempre, em primeiro lugar, do benefício público daquela estrutura que reúne as empenas, as obras de arte, as ilhas, os canteiros e a memória. Eventualmente, fazer a restauração de patrimônios tombados pode ser uma intervenção artística contemporânea, voltando à memória daquela edificação, daquela obra, né? Um artista, um coletivo pode desenvolver uma X tinta, um X material que vai conversar com o original que foi feito há 100 anos atrás, ou tantos anos atrás, uma contemporaneidade no olhar, enfim, dá pano para manga para a história, para muitas outras coisas. A profissionalização, concursos, como ele comenta a questão temática, de tempos em tempos, não tem um calendário trimestral, ou por estação do ano, ou por agenda de demanda, né? Política, social, econômica, cultural. Então, abre-se um edital para tantas obras serem refeitas com inscrições de vários lugares. Uma lista de coisas, né? Assim, teríamos muito tempo, né, talvez, para ir adiante com tantos assuntos. Olá, boa tarde. Me chamo Milena. Gostaria de falar que eu gostei muito da proposta de vocês, mas eu queria estar fazendo uma pergunta. Eu fico um pouco nervosa. Oh, meu Deus. Peraí. Estava pensando nas periferias. Nas pessoas da periferia. Não tem coisa assim... Não tem um projeto para a gente de lá? Não pode estender esse projeto até lá para dar mais esperança para a gente, para dar mais ânimo? Com certeza. Inclusive tem, por exemplo, para dar um exemplo, tem um espaço hoje que já virou uma galeria ali no São Diego, feito por... Eles não vieram hoje aqui, né? Não puderam vir. Mas que é uma galeria de arte urbana, são vários grafites feitos ali em torno de um condomínio de habitação popular no São Diego, e que está ganhando todo o bairro. Não sei se o pessoal conhece, não sei se você conhece lá, mas... Como? Ele me chamou para fazer agora das meninas, eu e a Gina. Então, assim, é um bairro que está sendo o bairro todo, porque eles estão pegando todos os muros dos condomínios e os moradores estão apoiando, estão gostando e tal. Então, com certeza, você tem razão. Um projeto não é só para as regiões centrais. Não é só, vamos dizer assim, para os espaços que, em tese, possam ter mais visibilidade aqui. Até porque há muitos espaços de muita visibilidade na cidade toda. Região Ouro Verde, região Campo Grande. Então, você tem razão. O que a gente vai precisar fazer é, inclusive, ter um diálogo melhor com os artistas que moram nessas regiões. Nós chamamos todo mundo, claro, mas a gente vai procurar ter mais diálogo com os artistas, porque tem muitos artistas na cidade toda. E qual que é o acesso dos jovens que não faz parte de nenhuma entidade? Não, no caso, é importante essa pergunta, mas não demanda participar de nenhuma entidade. Na verdade, são artistas que alguns podem até se organizar em movimento ou não, mas não é uma condição para participar eventualmente da galeria, fazer parte de uma entidade, um movimento. Mas as suas perguntas foram muito importantes, porque a gente não pode em nenhum momento parecer que a gente está fazendo uma coisa só pro Laurão, né? Estou falando só para alguns espaços que todo mundo já quer, vamos assim, já são os espaços mais que o pessoal foca porque tem mais circulação de carro, de gente e tal, né? Ou são espaços mais planificados melhor para aquela manifestação. Então a gente vai ter que procurar espalhar isso pela cidade. Para vocês terem uma ideia, eu não sei ainda qual é o assunto, tá? Mas o pró-reitor de extensão da Unicamp pediu uma reunião, que vai ser agora no dia 7 de julho,
para tratar dessa lei. Eu tenho a impressão que eles vão querer fomentar e entrar nisso. Sim. Porque a do Unicamp tem interesse. A do Unicamp é o sindicato dos professores. Dos docentes, né? Isso, dos docentes. E eles têm interesse nisso. E mais um projeto da Coordenadoria da Juventude é o Camp Crew, que aí já teve no São Marcos, teve na região do Itajaí, onde mais? Tiveram em várias regiões aí, e tá para sair, que antes estava vinculado à FEAC e agora está só pela prefeitura. E a gente preza por quem é do bairro mesmo. Então, além de fazer o evento, a gente faz uma oficina para as pessoas que estão ali no bairro, ali para a comunidade participar. Porque no dia do evento, não é só os grafiteiros da região, essas pessoas que fizeram a oficina pintam junto com eles. Então, é que vai sair agora. A gente, eu acho que vai fazer umas 3 edições até fechar o ano. É que é um trâmite para material, enfim, assim. Isso, e eu queria só... Eu fiz uma empena pelo mar, sabe? E eu vejo que a única dificuldade assim do mar é que quando eles vão fazer o pagamento, eles fazem tipo 30 dias após a pintura, assim. Então, tipo assim, é meio uma coisa meio monopolizada, assim, tipo, tem uma produtora que meio que chama as pessoas, porque às vezes o artista não tem o dinheiro para bancar uma empena. E depois de 30 dias ela recebe, mas ela embarga uma parte, assim, que, enfim. O que eu estou querendo dizer é para também não cair nisso, assim, que eu acho que se o artista não tiver isso... De uma OS? O que é? Tem uma entidade no meio disso? Na verdade... Para facilitar o trâmite da verba, acho que faz isso, né? Assim como o edital Amigo das Artes, alguma coisa do tipo. Inclusive, a Verinha. A Vera, ela me chamou para fazer uma agora, mas tipo, é meio assim mesmo. Sim. É que ela não é que Em São Paulo, isso. São Paulo, não é que ela tem. O que acontece é que ela tem nome na praça, e aí ela consegue faturar contas para frente. Isso aqui, porque lá você só paga quando você apresenta o resultado. Acho que é 40 dias depois. Então é muito tempo. Se você não tem, tipo assim, eu sou artista, eu não vou ter essa grana para bancar isso. Para botar antes, né? Para colocar antes. Que tá já no esquema de lá, ou não faz. Isso é ruim. É horrível, porque eu já vi nesse mesmo projeto uma pessoa receber 50 mil e a outra receber 10 mil. E o PROAC e esses outros, não. Você recebe o recurso, faz e presta conta. Isso. Isso é mais justo, né? E o PROAC, eles pagam, tipo, uma parcela antes e depois, quando termina... Não, pagou tudo. Depende do edital. Tá. Eu não tinha me apresentado, eu sou o Mirs. Eu tinha uma questão dessa, né, dos bolsões, né, pegar as grandes avenidas aí, tipo John Boy, né, Santos Dumont, né, e ela já tinha feito a pergunta. E os facilitadores para edital, que a gente vê o FIC e assim, a comissão que entra, né, que avalia, é muito difícil de entrar. E aí entra sempre as pessoas da mesma região, periferia muito pouco, às vezes até por falta mesmo de divulgação, né? E de um jeito muito burocrático, na fala mesmo, na escrita do edital. Né? Tenho colegas aí do grafite, de anos atrás, que contratavam uma agência, né? 30% do valor acabava indo para a agência porque a pessoa mesmo não sabia escrever, não dava conta de escrever, porque ela escrevia e nunca entrava. Né? Então, e aí vira um comércio também. Hoje, dentro das artes, tem muita gente que para de produzir só para escrever edital, porque virou profissão. Né? Então, pensar nisso de uma forma que facilite para todo mundo participar, né? No caso de edital. E a outra coisa, tinha falado das emendas parlamentares, né, que daí consegue uma verba. E tem uma comissão de cultura, né, entre os vereadores. Né? Então, dá para fazer isso junto com essa comissão, junto com outros vereadores para aumentar essa verba?
e pressionar para aumentar a verba da cultura, que é ridículo o tamanho da cidade, né, de Campinas, e não chega a 1%. Né? Eu sei que tem aí que a maior verba vai para a folha de pagamento. Mas, poxa, do tamanho da cidade, o investimento que tem, não chegar a 1%, né? E a outra coisa é carta de anuência dos prédios. Se tivesse como mapear isso, os espaços. Eu sei que existe até aplicativo que as pessoas que disponibilizam muro jogam num aplicativo e aí os grafiteiros entram tal e conseguem pintar. Então, isso eu sei que já existe. Mas, assim, de fomentar as pessoas. Olha, eu tenho aqui tal espaço de tanto por tanto e disponibilizo isso. E aí vai de quem... Porque, às vezes, a gente fica olhando só no grande centro, na Empena ou nas grandes avenidas, e, para quem está começando mesmo, é interessante ter um muro menor. Né? Ou quando vai para uma oficina, ou aquele que... não entrei, mas eu tenho aqui e dá para eu fazer. Né? Porque o que a gente faz? A gente pega a tinta e vai atrás. Ou então joga na internet. Alguém tem um muro aí para mim? Aí aparece alguém lá de bom coração. Isso quando não pergunta quanto que a gente vai pagar para pintar o muro dele. Né? O que eu acho que tem que... Assim, não, primeiro, essa questão do... que você falou antes foi o... Da emenda parlamentar. Emenda parlamentar. Não, eu até, antes desse projeto aqui, tudo, e agora acho que o ano que vem nós vamos conseguir fazer mais, eu até fiz uma emenda, eu, quanto vereador, para o projeto da Coordenadoria de Juventude. A gente fez, que no caso nosso foi uma emenda de 30 mil, para esse projeto que está fazendo isso, nos bolsões aí que você falou, teve no São Marcos e tal. Mas eu acho que com essa lei a gente aprovando e com o compromisso da prefeitura de fazer esses editais, tudo, tanto eu como vereador vou ajudar, mas mais vereadores podem ajudar. Na verdade, aí vai ser um trabalho de conseguir apoio de vários vereadores, porque cada vereador tem direito de fazer as suas emendas. O que eu acho, gente, assim, em relação ao que você falou, o que eu penso? Na nossa próxima reunião, que aí já é audiência pública, tem até algumas propostas aqui que eu quero dialogar com vocês, a gente vai ter a Secretaria de Cultura, vamos chamar também a Coordenadoria de Juventude, vamos chamar todo mundo. Por quê? Porque a gente tem que ganhar também a prefeitura, muita coisa a gente pode amarrar na lei, mas tem uma parte que é assim, demanda da prefeitura fazer, ter atitude política, ter decisão política. Então, por exemplo, a partir da lei, isso que você falou, por exemplo, seria uma ideia boa. Você abrir um cadastro na prefeitura público para que a iniciativa privada que quiser oferecer seus espaços, né, o dono de um muro ou de um espaço maior, possa se apresentar. E a partir disso, isso entraria também nessa ideia da Galeria da Arte Urbana. Né? Eu acho que foram várias contribuições aqui, né? Eu acho que a gente precisa realmente não ter só o nome, ter outros mecanismos, aí vai precisar muito da prefeitura, ter um site que localize onde está essa galeria, ter a apresentação de cada trabalho, fazer um cadastro. Essa questão que o Ricardo falou, dialogar com a prefeitura, qual seria o espaço, qual seria o instrumento do Estado, vamos dizer assim, para fazer essa curadoria, para fazer essas conexões com esses outros temas vinculados a essa questão da lei que já existe, que dá isenção de IPTU, com a questão da poluição visual. A gente precisa ir incorporando outros atores para ir avançando, entendeu? Eu não sei se mais alguém gostaria de falar. Vamos ouvir o Carreiro também, depois a gente vai mais para a conclusão. Opa, boa tarde, sou o Carreiro, daqui de Campinas mesmo. Bom, entrou em várias coisas que eu já até tirei um pouco a dúvida, era só mais para dar uma conclusão, vindo da moça que perguntou sobre a periferia, tal. O Mirs deu uma incentivada melhor, uma explicação um pouco mais, com o Campicrio e tal. Aí, assim, somando, né, o Mirs tinha falado muito da burocracia que aos editais, tanto o FIC como o PROAC, que geralmente... O artista ele tá lá pintando e não tem a forma ABNT dele lá de ser, né? Então, assim,
Por exemplo, toda vez que eu fui pegar alguma coisa, um aparelho público, né, um equipamento público, eu fazia algum projeto e tal, então a gente vai, né, caminhando. Só que, às vezes, a maior dificuldade que a gente tem quando encontra os amigos do grafite, quando eles fazem um rolê lá e tal, é que, assim, primeiro, eles têm um medo, porque é muito burocrático. Então, assim, essa lei já, né, por exemplo, você falou que vai ter alguns equipamentos, que vão liberar alguns equipamentos, correto? Então, é claro que quem sabe vai conseguir. Então, a ideia não seria isso. A ideia seria assim, como aquele, sei lá, o pessoal da periferia, o grafiteiro, o raiz lá tal, ele pode conseguir sem essa burocracia. Ou alguém da prefeitura, alguém, tipo, ou como fala, um artista que ajuda, porque ele precisa fazer, senão vai acabar quem consegue fazer fazendo. Então, vai repetir o mesmo processo, vai continuar repetindo, sabe? Então, não, assim... E fora que os equipamentos públicos estão espalhados na cidade inteira. Tem no Padre Anchieta, tem no DIC, vão para tudo que é lado, né? Então, dá para todo mundo, né? Então, tem que entender como que você, na lei, né, que você quer colocar, porque você falou que precisa, é disciplinário, né, que chama, né, alguma coisa que precisa de um edital, né? E o edital precisa ser feito, como fala, mandar um projeto, homologar, que está aí. Então, isso que é a maior dificuldade deles, entendeu? Assim, deles não, de qualquer pessoa, eu acho, né? Entendeu? E isso é um ponto. Eu acho que tem que tentar entender esse processo, ainda mais com os artistas que não estão aqui, porque, se você reparar, a maioria aqui fez coisas importantes na cidade, de vias públicas e tal, então já entende de projeto, né? Quem não entende de projeto nem está aqui. Eu falei certo. Então, assim, tinha que chegar até eles para ocupar tanta... Eles já fazem isso. Só que eles fazem, tipo, rápido. Vamos lá pintar não sei aonde. Isso já é um projeto. Okay? Ele tem que entender que isso ele pode ser falado desse jeito, com uma boa reunião, ele tirar a foto lá, ir lá na prefeitura, falar com o Gabriel. Oi, Gabriel, gostei desse negócio aqui, a gente quer ocupar isso aqui. Aí vai lá, carimba e facilita aí, já está tudo certo. Porque senão ele vai ficar com medo. Então não vai... isso sem falar, né? Não estou falando de patrocínio, né? Só estou falando do espaço. Né? Do espaço, entendeu? Isso é um ponto. A outra, assim, falando já em coisas grandes, assim, tal, né? Uma empena, tal. Aqui, a dificuldade é aquele zoneamento que chama, quando as propagandas... já um prédio pode ter propaganda, outro prédio não pode, tem uns rolê desses. Isso. E muito prédio, às vezes, não quer fazer justamente por causa que está esperando a propaganda vir, ou algo assim. Então, fica essa coisa, né? Que, tipo, não quer usar aquilo por causa que está lá, entendeu? Parado, não pode usar, vai usar quando a outra... Não sei se é raio, não sei como que é o esquema aqui, mas tem... Então, tem que entender isso também, assim, que você quer ir lá, você tem, às vezes, o que o Mirs falou de já colocar, saber quais que podem fazer ou não, que já fica muito fácil. É lógico, né? Falar que pode não significa que vai fazer. Só vai lá, mostra o seu trabalho, mostra o projeto que você quer fazer. Se o condomínio aprovar, você tem lá a sua carta de anuência, né, tal. Porque é uma dificuldade, né, que não tem, né? Você bate na porta, o cara, não... Estou esperando a propaganda vir aqui. Então, que eu acho que o condomínio ganha, né, tal. Isso não está aqui, mas é dificuldades, né? Então, para mim, os 2 pontos seria esse: o do edital, a burocracia, que tem que homologar tal, e a outra é tipo essa questão do zoneamento. A grande vantagem de São Paulo é que, com a Lei Cidade Limpa, essas grandes publicidades tal, que ocupam parte dos prédios aqui, lá é proibido, né? E aqui, até eu tive, no meu primeiro mandato de vereador, eu tentei estimular uma lei, pelo menos parecida com aquela, porque ela é mais restritiva do ponto de vista da publicidade. Não no sentido de impedir a publicidade, mas no sentido de regulamentar. Né? Então, não sei se... Não tem, né, esses painéis... Não tem nem outdoor em São Paulo. Né? Não tem outdoor, não tem esses grandes painéis de publicidade e tal. Aqui em Campinas é permitido. Então, é um inibidor mesmo.
E é o que causa uma superpoluição visual, né? É que agora, com também, já não é... A publicidade também já investe em outros mecanismos, né? Principalmente nas redes sociais, internet e tal. Então diminuiu também, mas não por proibição, pela prática e tal. Mas assim, dialogando com o que você está falando, eu acho que nós precisamos aproveitar a lei e esse momento que a gente pode construir para tentar democratizar as informações. E ter mecanismos talvez um pouco diferentes. Porque você pode, através de um edital, ter tanto o edital que concede um recurso para o artista, etc., tal, que esse quase sempre realmente vai precisar de algum nível de documentação, porque é um recurso público, tem que prestar conta, tal. Mas você pode também ter no edital modalidades em que você fornece o que precisa, como é um pouco a experiência da Coordenadoria de Juventude, né? Em que você faz lá um dia e leva oficineiros, pessoas que podem ajudar a fazer o trabalho tal, e leva o equipamento, né? E não estou falando que resolve, o mais justo é que todo mundo tenha acesso a tudo, mas são formas de você também estimular aquele que não tem condição ainda de apresentar uma documentação, um projeto tal. Um pouco disso que facilitou foi na Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc criou uma comissão para auxiliar as pessoas, para receber a verba da lei. Então tinha lá na Estação Cultura alguém que ficou de plantão na semana tal para falar a documentação que a pessoa precisava levar, né, o que tinha que fazer e tal. Eu acho que isso pode ser feito pela própria secretaria. E assim, e quando existe um edital, é essa comissão que avalia, né? Também tem que ter essa sensibilidade. Né? Não adianta pegar alguém que está lá na secretaria super burocrático, vai avaliar qual empena vai ser. Não, a pessoa não tem olhar artístico nenhum. Vamos só ouvir quem que... Eu. Brevemente, gente. Vamos fazer o seguinte, agora é Gabriel, né? Isso. Quando o Gabriel falar, a gente verifica se tem mais alguém, porque a gente precisa encerrar. Tinha aqui. Bem rapidinho, é só para defender também que um projeto como esse é importante e, como a amiga falou, tem que descentralizar. A gente sempre tende a pensar no centro da cidade, né, porque é onde estão as grandes paredes, as grandes empenas, tem visibilidade, né, esse conceito de paisagem que você vai ver várias artes juntas assim. Mas trazer, por exemplo, o exemplo lá de São Paulo, a região do Limão ali, onde tem os conjuntos habitacionais na beira da Marginal Tietê, é cheio de arte ali, né, e algumas daquelas eu sei que foram artistas locais. E aqui em Campinas também, por exemplo, se não me engano, é na Vila União, que no fundo ali tem os predinhos, que dá para ver da Bandeirantes. Então, ali é um super local para ter arte urbana que dá para ver da estrada. E no sentido de incentivo, que a colega colocou, fazer uma divulgação pequena, pode fazer? Que até amanhã está aberta a inscrição do projeto de formação Cultura nas Ruas, que tem apoio do FIC, e ele vai oferecer oficinas gratuitas, né, de discotecagem, DJ e tal, mas também de produção cultural, que é para a formação de produtores culturais periféricos, que é super importante, sim. Então, é uma rapaziada que conhece do tema, que é periférica também, e está trabalhando na cultura. Então, é bem legal. Depois eu mostro para vocês aqui o contato. Também tenho medo disso. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Crânio, faço parte do coletivo Casa Ímpar, juntamente com o Mirs. Ouvindo todas as falas e tal, eu tive a impressão que em algum momento também a gente está um pouco confundindo a questão do papel da lei e o fomento, né? o fim, né? Porque a lei ela não está promovendo isso, né? Ela não está garantindo, né? Eu sei que ela facilita esse processo, né? Se tem até agora que está tendo bastante editais, a partir da pandemia, a Lei Aldir Blanc e tal, começou a ter uma leva maior de verba. Agora a gente tem Paulo Gustavo, tem Aldir Blanc novamente. Em Campinas, né, vai ter esse agora do meio ambiente. Então, tendo esse processo da lei dos espaços, isso nos ajuda nesse processo desses editais que já existem, né? A questão maior mesmo é o fomento, né? E como, aí falando de uma parte leiga, né, que eu entendo, o quanto que a lei poderia forçar isso, né? Porque todos os exemplos que a gente deu, MAR, o dos PROAC,
o de BH e tal, são todos fomentos desses locais, dessas cidades, e se organiza de uma forma e tal, a forma de execução, a forma de pagamento, cada uma faz de um jeito, né? O principal problema mesmo é o fomento, porque aqui a gente, em Campinas, só existe o FIC, pelo que eu sei, ele ficou parado por um determinado tempo, e o que eu tenho de conhecimento diferente, né, de fomento diferente, é esse agora da lei do meio ambiente aí e tal, que vai sair. Fora isso, só tem o FIC e dessas outras leis federais, né, Aldir Blanc, que saiu, né, do tempo passado, que vai vir, e a Paulo Gustavo. Então, a minha questão é assim, o quanto a lei pode forçar isso, forçar esse processo, tanto para essa questão dos vereadores que foi dito, né, me fugiu o nome, mas que os vereadores podem bancar, e o quanto pode forçar a prefeitura, né? Os outros processos que a gente falou, todos aí que foi comentado, é de como se vai dar o edital, como se vai gastar esse fomento, como se vai organizar, se vai ter mapeamento, né, se não vai ter mapeamento das artes, mapeamento dos projetos que foram feitos e tal. Então, assim, a questão que fica não adianta a gente ter facilitação do espaço, mas se não tiver o principal, que é realmente a verba para fomentar. E aí para ir todos os locais, centro, periferia, enfim. Posso só fazer uma fala que vai de encontro com o que você falou? Isso aqui é tudo que orar amanhã. Meu nome é Maitê, sou produtora cultural também. Eu acho que a minha fala vai muito de encontro ao que você falou, que eu acho interessante a lei no sentido de forçar, seja via emenda parlamentar, seja criar mecanismos, né? Porque senão todo mundo aqui já se vira de alguma forma, né? Faz seus corres e não é fácil e tudo mais, mas a gente dá os pulos, né? Claro que a gente quer que isso aconteça para todo mundo e de uma forma mais facilitada, mas de que forma a lei vai forçar isso? Para mim, esse é o ponto principal, né? Eu sou mais da área do audiovisual, então agora vai vir a lei Paulo Gustavo, né? E a gente está patinando muito em como vai ser distribuída essa verba. Então, tem gente falando de distribuir, fazer projetos de audiovisual com R$10.000. Gente, não dá para fazer projeto de audiovisual, um curta-metragem com R$10.000. Até dá, só que você não vai remunerar todo mundo da forma justa. Então, assim, quanto que custa fazer um projeto de um mural? Isso também tem que ser pautado, sabe? Para todo mundo que está envolvido ser remunerado de uma forma justa. Eu acho que se a gente ficar falando de fazer arte, mas pensando sempre em migalha, a gente não vai sair do lugar. Então, a gente precisa, sim, pensar, para fazer uma empena, quais são os profissionais envolvidos, qual é o equipamento necessário, quais são os cursos de segurança necessários, qual que é o material de tinta necessário, né? Qual que é a minha equipe necessária, eu preciso de quantos assistentes, eu preciso de qual projetor e tudo mais. Então, se a gente não colocar isso no papel e levar isso também, e daí eu acho que não dá para só partir dos artistas, né? Porque os artistas estão sempre fazendo esse papel de entregar a coisa pronta. Então, precisa também vir da parte pública uma pesquisa, né? Quanto que custa fazer uma empena de uma forma justa, remunerando todo mundo? Ou um prédio da CDHU, ou enfim. Né? Eu acho que a gente precisa olhar nesse sentido, né? A gente quer continuar vivendo de arte, mas de uma forma justa e digna. Eu acho que esse projeto de lei ele é um passo muito importante, mas ele também tem que ir além. Né? E além, eu vejo no sentido de, primeiro, também ajudar a divulgar quais seriam essas cartilhas, né? Porque quando o Carreiro foi fazer a primeira empena de Campinas, que a gente tem notícia, a gente, né, não sabia muito bem como fazer, porque não tinha essa cartilha. Em Campinas não tinha essa regulamentação. Então, como que isso vai funcionar? Vamos criar uma cartilha para os próximos artistas? Para não ter que todo mundo bater na casa dele e perguntar como é que foi? Né? Vamos... Né? Então é isso, porque senão vira aquela coisa... Claro, todo mundo vai se ajudar sempre, é claro, mas assim, tem que ter uma forma dessa informação chegar para todo mundo. E chegar para a periferia, e chegar para o pequeno artista que está começando e para o grande artista, né? Não ser sempre a mesma batalha para desbravar. E acabei a minha fala, era isso. Obrigada.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, eu faço parte da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, entidade que representa todos os estudantes de ensino básico do estado de São Paulo. Eu acho que eu gostaria de agradecer o espaço, primeiramente, falar da importância do projeto, né, a valorização da nossa cultura, principalmente na nossa cidade. Eu acho que você foi muito bem na sua fala e é onde a periferia de fato se encaixa nisso, mas eu também gostaria de incluir os jovens. Como é que os jovens podem participar cada vez mais, principalmente os estudantes, desse espaço? Não sei se seria possível, né? Vamos ver a porcentagem total de onde vão ser feitas as artes, talvez destinar 10% dos espaços para estudantes jovens de periferia para conseguirem fazer sua arte, porque a gente sabe, tem muito grafiteiro aí, tem muito jovem aí, artista. Então, como é que a gente pode fomentar a arte para eles? Como é que eles podem participar ativamente desse espaço? Não só isso, não só eles terem o espaço, mas também como é que a gente pode fornecer os materiais necessários para que eles consigam grafitar de fato. Então, acho que eu queria falar muito disso, né? E pensar em um conjunto, todo mundo assim colocando a cabecinha para pensar um pouco e como a gente pode envolver cada vez mais os estudantes também fazendo parte desse processo. Porque é o que a gente está falando aqui, né? A informação ela não chega para todo mundo, na periferia ela não chegou. Então, como é que a gente pode trazer isso, principalmente para os nossos jovens artistas e para os estudantes também? Obrigado. Legal, Ana. Gente, então nós vamos para o encerramento. O que eu acho? Acho que assim, o debate foi muito rico. O Carlão, que é chefe aqui do nosso gabinete, foi anotando tudo para a gente poder depois sistematizar ele, ver o que a gente consegue incluir na própria lei. Eu acho que foi bem falado aqui. Como que você chama mesmo que está do lado da Mar? Crânio, né? O Crânio falou bem assim, aqui nós temos que ter uma conversa bem transparente. A lei, ela é importante para fundamentar e para dar, vamos dizer assim, força e inclusive sustentar legalmente a ação do executivo, certo? É o executivo que eu falo, no caso aqui seria a Secretaria de Cultura. A lei, ela autoriza a realização de editais de concursos públicos para a arte de rua. O que eu estou querendo dizer com isso? É evidente que se o executivo resolver não fazer nada e ponto final, isso vira uma luta política, porque os artistas terão uma lei para cobrar o executivo a fazer. Certo? Então, o que fundamenta, por exemplo, o edital do FIC? É uma lei, a lei do FIC. Você pode dizer assim, a Secretaria de Cultura pode não convocar o FIC? Pode não, já teve períodos que não fez, que ficou não sei quantos meses, até anos, sem publicar o edital do FIC. Mas o movimento tinha um instrumento de ficar pressionando. Tanto que uma hora voltou, depois de muita pressão e mobilização do movimento cultural da cidade. Então, por que eu considero que a lei é muito importante? Porque ela passa a ser um instrumento legal para os artistas exigirem que a prefeitura faça o fomento, faça o edital, reserve recurso para isso, né? Você pode depois brigar na discussão do orçamento público, que tem um orçamento para o ano que vem para isso, ou através de emenda parlamentar, ou através da própria prefeitura destinando recurso. Então, esse que é o papel. E lógico que você pode amarrar algumas coisas na lei para dar mais segurança, por exemplo, para a iniciativa privada, para quem for ceder o seu espaço, como a gente discutiu aqui, né? E também para o gestor público bem intencionado, gestor público que quer destinar recursos públicos para as manifestações nos espaços privados. Você dá essa segurança. E outros pontos que a gente levantou aqui. Então a lei serve para isso, gente. Por exemplo, como eu disse, em São Paulo não tem lei, mas tem decreto. Os editais só acontecem porque o gestor público se baseia no decreto. Em tese, a lei tem um valor, do ponto de vista legal, mais forte. Mas se o prefeito fizesse um decreto com tudo isso tal, já seria suficiente para o gestor lá, para o secretário de Cultura, lançar os editais e começar a fazer o mural, né? A galeria. Mas até hoje não foi feito.
Então, por isso que a gente está nessa articulação com a Secretaria para fazer. Então, o que eu acho, para terminar, eu acho que o nosso próximo passo é o seguinte, é envolver com força a Prefeitura na construção, com ainda mais força na construção disso, para que eles firmem compromissos públicos. Então, por exemplo, a audiência pública servirá para isso. A gente vai botar a Secretaria de Cultura, a Coordenadoria de Juventude, outros vereadores, convidar todos os vereadores para fazer essa discussão com vocês. Depois nós vamos precisar ver com vocês quem é, de alguma forma, porta-voz. Sim, a audiência pública todo mundo pode falar, tá? Mas é importante ter alguém, uma ou duas pessoas, que vão compor a mesa da audiência pública para falar de alguma forma em nome do movimento. Nós vamos chamar também o Conselho de Cultura, nós vamos chamar todo mundo para todo mundo poder falar. E isso também ajuda num processo de comunicação e divulgação com a cidade. Porque aí você vem aqui, aprova na lei, vai para a imprensa, depois a gente publica o edital, consegue publicar um edital, cria uma cultura de todo ano ter edital. E é isso, gente. E a batalha, entendeu? Eu acho que esse exemplo do FIC, para mim, é o principal. O FIC é uma lei e é por isso que ele existe. Agora, já teve realmente um momento que ele deixou de existir porque a prefeitura não lançava. Mas aí o movimento foi para cima até voltar à regularidade do FIC, né? Então é isso. Acho que tem vários desafios que foram ditos aqui que são mais para além ainda da lei, né? Que é como democratizar o acesso da cultura como um todo ao orçamento público. Isso já foi até pior, mas ainda é muito elitizado. O pessoal estava me dizendo, eu peguei dados da secretaria, abriu lá um edital para oficineiro. Quase todo mundo de Barão Geraldo. E é um recurso exatamente para incentivar e fomentar, principalmente a cultura na periferia. Porque é um recurso para o oficineiro, para alguém que dá uma aula numa comunidade. E só Barão Geraldo se apresenta. Não está errado o Barão Geraldo se apresentar, mas não pode ser só o Barão Geraldo, né? Porque a cidade tem uma diversidade enorme, né? E aí todo mundo que falou aqui tem razão. Se a gente não lutar contra isso, sempre uma minoria vai ter acesso à informação e vai conseguir acessar os recursos públicos e a gente não vai cumprir o papel principal dessas leis, que é exatamente democratizar a cultura, o acesso, né, às manifestações culturais, ao fomento à cultura para todos. Então era isso. Aí que eu queria falar com vocês. As audiências públicas, para terminar agora, as audiências públicas aqui geralmente são feitas na manhã e na tarde, porque você tem segunda e quarta sessão da Câmara. E eu sei que é o pior momento, né? Sempre é difícil participar. Então eu peguei umas datas aqui. Só teria a possibilidade de fazer à noite se for no dia 14 de setembro. Porque, eu não sei quem que me passou isso aqui. Agora, em agosto, teria a possibilidade de fazer de manhã ou de tarde. Realmente é muito prejuízo fazer de manhã ou de tarde, né? Para as pessoas poderem vir. Que hora tá aí? O problema é que aqui é só 14 de setembro. Mas depois das 19, né? Depois das 6 da tarde, é isso? Isso, provavelmente. Depois das 6 da tarde, isso. Não tem data antes, porque não tem... Tem outras agendas, né? Eu lembro que a gente tentou até dar outra lei, a gente só conseguiu... E nem aqui no plenarinho? Porque vai ter TV, né? É que se já tem algum evento, por exemplo, uma solene data fixa agendada no plenário, ela tem prioridade da TV sobre a audiência. E a audiência pública tem que ter TV ao vivo. Tem que ter ao vivo... Tá, então de qualquer forma, gente, nós vamos tentar ainda achar alguma data. Vamos ainda lutar para tentar achar uma data em agosto. Não tinha 31 de agosto que a gente... Começar à tarde, assim, porque tem solene de data fixa que começa às 20 horas. Então, se começar às 5 da tarde, marcado às 5 às 7, dá para fazer. Vamos tentar encontrar um horário melhor, a gente manda por e-mail, a gente vai se comunicando, tá bom? E a gente vai mandar também para vocês o projeto, mandar tudo para a gente ir trocando essa ideia. Fechou? E também vamos depois analisar, Ana, essa sua proposta em relação à juventude.
Apesar que tem muito jovem na arte de rua, né? Será que precisa de cota? Mas vamos conversar, vamos conversar. TV Câmara, Campinas.